Quinta-feira, dia 23 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Andrei, parabéns pela sua posição com relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade. Ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltarem à normalidade. Parabéns. Obrigado, presidente. Pois é, eu quis começar esse vídeo colocando esse curtíssimo vídeo também para realmente fazer uma pergunta. Seu Inácio, você realmente quer reciprocidade? Por que então você não coloca o real custando $5 lá nos Estados Unidos? Faça isso, é uma reciprocidade. Se o dólar aqui está a 5, coloque o real custando 5. Mas isso não dá, né? Isso você não consegue fazer. O Brasil não tem essa competência, não é mesmo? Quem é você para falar de reciprocidade? Até porque você no comando do Brasil já por 19 anos, juntando o poste que você lá colocou, é que ajudou a manter o Brasil nessa paralisia econômica que vivemos. Quer arrumar briguinhas com Donald Trump para ganhar a atenção de sua militância, mas não vai conseguir, pois todos sabem perfeitamente que já já você acaba se ajoelhando aos americanos. É sempre assim. E se você acha que com essas bravatas e brigar com Donald Trump, entre aspas, você vai ganhar popularidade, isso vai alavancar sua candidatura à reeleição, esquece. Porque, na verdade, todos nós sabemos que o seu plano é querer desgastar o Flávio. Porque ganhar popularidade você sabe que não ganha mais. Então vamos parar de bravatas, vamos parar de briguinha. Voltou a oferecer chá de jabuticaba para Donald Trump. Ele deve estar muito preocupado com sua opinião realmente. Deve estar tremendo de medo. Vê se caia na real. Simples assim. Agora, meus amigos, o desespero do mandatário brasileiro é tanto que vejam só que ponto chegamos. O Brasil chegou num ponto muito difícil de entender, onde as instituições transformaram em barraquinhas de oportunidades para o atual regime ditatorial brasileiro. Veja só o que me faz a Polícia Federal. Matéria hoje na imprensa. A Polícia Federal que outrora trazia orgulho para os brasileiros, agora chegou ao ponto de perguntar ao atual mandatário se ele quer denunciar Flávio Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República, ou não, por conta da tal injúria que o Flávio praticou contra o Inácio, por associá-lo a uma amizade com o ditador Nicolás Maduro. Isto escancara uma distorção institucional que até pouco tempo atrás seria impensável. Sabíamos de diversos problemas no Brasil, problemas de corrupção, escândalos, mas espera aí, as instituições cederem aos desejos de um único homem que já não apita mais nada moralmente falando? Não tem cabimento. Isso não se trata apenas de um procedimento questionável. Trata-se, na verdade, de um sinal claro de que a linha que separa o Estado brasileiro e o governo está sendo perigosamente apagada. Quer dizer que agora a própria polícia que investiga é quem sugere à suposta vítima se ela quer ou não denunciar o acusado. Ora, se a PF está investigando, encontrou, segundo eles, motivos, a PF é que tem que denunciar junto à PGR. E não perguntar se o Inácio quer. Onde já se viu isso? Essa Polícia Federal, historicamente vista, como uma instituição técnica, respeitada, comprometida com a legalidade,
parece ter se colocado em uma posição constrangedora ao submeter-se a uma decisão que deveria ser estritamente jurídica, ao crivo político do chefe do Estado. Desde quando a abertura de um inquérito ou um encaminhamento de uma denúncia depende da vontade pessoal do presidente da República? Essa inversão de papéis não apenas fragiliza a credibilidade da instituição, como também levanta dúvidas, obviamente, legítimas, sobre sua autonomia. O fato de o caso estar aí vinculado a uma determinação do ministro Moraes torna a situação ainda mais sensível, porque ao consultar o Inácio sobre uma possível denúncia contra um adversário direto no seu campo político, né, a Polícia Federal não apenas se expõe, mas ela compromete a própria imagem de imparcialidade. Então, o que se vê na prática é uma instituição que parece hesitar em agir com base na lei e opta por buscar orientação política, como se estivesse subordinada a interesses de ocasião. Isto não é apenas preocupante, é um retrocesso. Se a Polícia Federal chega ao ponto de perguntar ao presidente do Brasil se deve ou não agir contra um adversário, a pergunta que fica é inevitável: quem de fato está no comando da legalidade do Brasil? Cada um dê sua opinião aí se quiserem, né? Difícil dizer. Mas que virou uma bagunça, ninguém tem dúvidas. Agora, mudando um pouco de assunto e já voltando um pouco novamente, a polícia americana desvendou ontem um dos maiores esquemas de fraude imigratórios já registrados nos Estados Unidos. As investigações apontam que o golpe praticado por brasileiros ultrapassou a marca de 20 milhões de dólares, atingindo centenas de vítimas. E o mais alarmante, em sua grande maioria, outros brasileiros. O esquema servia para explorar justamente o desespero e a vulnerabilidade de imigrantes indocumentados que buscavam regularizar sua situação nos Estados Unidos. Promessas falsas de legalização, documentos manipulados e serviços advocatícios inexistentes eram vendidos como solução milagrosa para quem já vive sob uma pressão constante. Ou seja, não se trata apenas de crime financeiro, mas de um tipo de traição dentro da própria comunidade brasileira, onde brasileiros passaram a explorar outros em um ambiente já naturalmente hostil. A organização atuava como uma espécie de agência especializada em processos de imigração, prometendo auxílio completo, desde pedidos de visto até solicitação de asilo. Os investigadores americanos apontam que os suspeitos utilizavam estratégias para manter controle sobre as vítimas, incluindo a retenção de documentos, segurando passaportes, por exemplo, brasileiros, né? E criação de contas de e-mail em nome dos próprios imigrantes. E o objetivo seria dificultar o acesso às informações reais dos processos e abrir espaço para cobranças adicionais. Claro, porque a pessoa dá entrada em seus documentos em um suposto advogado para pedir algum tipo de legalização, e como começa a demorar, ele por si só resolve, quem sabe, ir atrás e tentar descobrir, e aí não consegue, porque não tem seus documentos em mãos, não tem número de processo, não tem nada, né? 4 pessoas foram presas. Wagner Soares de Almeida, apontado aí como líder dessa organização, a esposa dele, Juliana Colucci, além de Ronaldo de Campos e Lucas Felipe Trindade Silva. Eles são acusados de associação criminosa, fraude organizada, extorsão, exercício ilegal na advocacia, já que
não são advogados e, inclusive, pelo menos 2 deles já se sabe serem também indocumentados. A polícia americana trata esse caso como uma das maiores fraudes do tipo na região, o que por si só já deveria ser motivo de vergonha coletiva. Em vez de histórias de superação e trabalho duro, tão comum entre os imigrantes, o que ganha destaque é um esquema sofisticado de engano, estruturado e alarmante, né? Porque deixa um rastro claro de muito lucro, altamente lucrativo. E isso reforça um estereótipo negativo que muitos lutam diariamente para desfazer, o de que parte da presença de brasileiros no exterior está associado a irregularidades e oportunismo. E por isso, até hoje, nós brasileiros muitas vezes somos vistos com desconfiança. Mas aí, eu me pergunto, não é nessas horas que deveria aparecer um adido da Polícia Federal que trabalha dentro do Departamento de Imigração americana, no caso o ICE, né? Para, quem sabe, desvendar esse tipo de problema? Não era o tal Marcelo Ivo de Carvalho que executava tão bem assim os seus serviços? Que inclusive incluía descobrir quais brasileiros estariam praticando crimes em território americano? Não, claro que não, porque o tal Ivo ou Marcelo estava lá nos Estados Unidos não para perseguir realmente brasileiros que praticavam crime em território americano. Ele estava lá para perseguir pessoas específicas de forma política. Por isto, levou o pé no traseiro e foi mandado de volta para o Brasil. Aí, claro, o Inácio vem dar parabéns para o diretor da Polícia Federal por ele ter agido de forma recíproca e cancelou a credencial de um policial federal dos Estados Unidos aqui no Brasil. Mas por qual motivo? Ele não explicou o motivo pelo qual cancelou a credencial. Só disse que foi reciprocidade. Não é reciprocidade. É vingança. É troco. É um ato de mimizento que deveria punir esse adido da Polícia Federal, ao invés de querer dar ares de proteção ao que ele estava fazendo. É por isso que a situação está como está. Tá? Mas todo esse tipo de situação é vastamente comentado, dito, explicado, mostrado, e vocês, obviamente, já estão até cansados de ouvir esse tipo de assunto, como já se cansaram de ouvir sobre caso Master e outros assuntos, enfim, são tantos que a gente até acaba se esquecendo, não? Mas ele diz, o delegado da PF diz que a volta do Marcelo Ivo já estava programada. Ora, se já estava programada, por que então a Polícia Federal indicou uma substituta, como eu trouxe aqui, a imprensa também já trouxe? Por que a Polícia Federal indicou Tatiana, a delegada Tatiana, como substituta do Marcelo lá na Flórida? Sendo que ele tem um prazo determinado de 2 anos, o Marcelo, né? Ele ficou 2023 até 2025, foi reeleito para o cargo, portanto seu mandato de adido iria vencer somente em 2027. Se já era previsto, já indicaram uma nova delegada agora. É muito cedo, né? Mas é porque é mentira. E mentira nem sempre costuma bater, né? Sempre acaba deixando o rabo para trás. Isso é fato. Agora, mudando completamente de assunto e mostrando vocês, mostrando não, vocês já conhecem, já sabem, vocês são vividos como eu, mas trazendo à tona como a vida ela é, e não adianta
nós tentarmos ludibriar o tempo, né, veio a notícia essa semana de que a família de Fernando Henrique Cardoso interditou o ex-presidente. Né? Interditou, ele não é mais dono de nada, não administra mais nada, não apita mais nada, para falar a verdade, porque, além da idade avançada, está doente. Né? Segundo consta, me parece que o Alzheimer tomou conta, por isso a família teve que interditá-lo. Até aí, problemas da vida. A vida é assim. Infelizmente, né, não sou eu que vou aqui pisar em cima por esse motivo. Eu seria também de muito mau caráter se assim fizesse. Agora, politicamente, é bem diferente, né? Porque a imprensa fica trazendo à tona tons elogiosos a Fernando Henrique Cardoso, como se o ex-presidente tivesse sido de fato um grande estadista, se comparando a Margaret Thatcher. Muitas vezes a imprensa trouxe essa informação, tratando o Fernando Henrique Cardoso, o sociólogo, como grande estadista. Agora que o homem está fragilizado, interditado pela família e sem condições de gerir seu próprio patrimônio, lemos e ouvimos aí vários analistas dizendo quão importante foi Fernando Henrique Cardoso para a economia brasileira. Mas será? Eu me lembro que em 2021, conforme inclusive uma matéria que eu li no site do professor Pudina, quando o Brasil era muito bem governado por Jair Messias Bolsonaro, o FHC defendia uma redução. O nosso presidente Jair Bolsonaro defendia uma redução unilateral de tarifas de importação que eram praticadas pelo Mercosul. O Jair Bolsonaro queria baixar essas tarifas para que os brasileiros tivessem condições de comprar produtos importados com preço melhor. Mas o FHC, porém, era contrário à redução das tarifas e dizia que isso iria prejudicar o grande empresariado, principalmente aqueles que faziam lobby lá em Brasília, não é? Enquanto isto, ele, FHC, durante o seu governo, aumentou impostos, gastos públicos, criou 10 agências regulatórias, privatizou 8 empresas, né? Em um processo aí que contou com a participação do Estado, e no começo do governo fixou o preço do dólar, congelou o dólar. Isso em 1995, se não me falha a memória. E por fim, comprovadamente, pagou 250 mil reais para cada parlamentar lá no Congresso Nacional que aprovasse um projeto de reeleição, que não existia mais naquele momento. E ele, então, terminou seu mandato e foi reeleito. Cabe lembrar também que foi ele, FHC, que nunca escondeu sua predileção pelo modelo econômico de inclusão social perpetrado por países notoriamente miseráveis. Sempre deixou claro sua paixão por modelo marxista de gestão pública. Na morte de Fidel Castro, o ex-presidente usou adjetivos como gentil e curioso para descrever o ditador cubano e ressaltou a luta simbolizada por Fidel dos pequenos contra os poderosos. Olha que absurdo. E lembrou ainda que o líder da Revolução Comunista não presenciaria as nuvens carregadas de Donald Trump, presidente eleito na época em 2016. A cereja do bolo talvez esteja na declaração pública marxista mais recente do FHC. Em 2022, ignorando todo o estrago causado na economia brasileira pelos governos petistas, o FHC declarou seu apoio à candidatura de ninguém menos do que o Inácio, o atual mandatário. Com tudo isto, o que podemos dizer é que todo o seu pensamento político
e toda a pompa que sempre demonstrou por ser tratado como estadista pela imprensa brasileira, hoje de nada vale, pois sua condição não lhe permite, não lhe dá nem mais o direito de saber quem realmente é. É assim a vida cobra. Muitas vezes, no calor da emoção, da raiva, nós, como pessoas que somos tomados realmente por uma raiva momentânea, desejamos que aconteça isso, aquilo, quero que esse cara vá para aí, ou seja, isso é comum. Mas não são desejos que saem no fundo do coração, desejar que alguém sofra. Mas politicamente é um direito nosso jogar na cara de quem não quer ouvir verdades. E o FHC ajudou a fundar o Fórum de São Paulo, trabalhou lado a lado com o Inácio enquanto se diziam inimigos, todo mundo sabe disto. Portanto, politicamente falando, o Brasil não perde nada com isto, nada. A ele e a sua família só desejo sorte e vida longa, nada além disto. Mas, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que de alguma maneira vocês tenham apreciado, tenham gostado. Se gostaram, vão deixar os likes, obviamente. Se não gostaram, me desculpem, né? Mas eu espero que vocês tenham aí um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.